E aí, rapaziada, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Confidente Libertário. E bom, hoje eu vou discutir com vocês, apresentar para vocês as três visões libertárias, né, as três visões éticas libertárias sobre o aborto. E o aborto é a questão mais complicada dentro do libertarianismo, na minha opinião, porque ela não é um consenso e a opinião é bem descentralizada. Bem descentralizada. Se tu tocar no assunto de aborto em um grupo libertário, com certeza vai ter briga. E eu vou apresentar para vocês as três visões eticamente libertárias do aborto, que é a visão Rothbardiana, a visão não necessariamente Hopiana, mas que segue a linha do Hoppe de ética argumentativa, e a visão eveccionista do Walter Block, que é a minha visão, que eu vou explicar para vocês no final. Bom, vamos lá. Primeira visão é a visão do Rothbard, tá? Eu vou considerar que vocês já saibam o que é o aborto, né? Aquele procedimento em que a mulher, ela não quer mais ter aquele feto na barriga dela, não necessariamente precisa ser em caso de estupro, pode ser em um caso de relação voluntária, ela só não quer ter aquele feto mais e ela faz o aborto que impede o feto de nascer, e ele morre. Qual que é a visão do Rothbard? A visão do Rothbard é que a mãe, ela tem autopropriedade sobre o corpo, isso ninguém nega, tá? Ela tem autopropriedade sobre o corpo, mas que a autopropriedade sobre o corpo dela está acima da autopropriedade do feto e não sei se ele fala até nem se o feto ele não tem direito à autopropriedade, mas a autopropriedade da mãe está acima da autopropriedade do feto, logo ela pode abortar em todos os casos. Essa é a visão do Rothbard, tá? Ele era favorável, ele era pró-escolha, ele era pró-aborto. Então, na visão do Rothbard, uma mãe ela poderia abortar em todos os casos, inclusive em casos de relações sexuais voluntárias. Então, é simplesmente isso. Pode abortar à vontade, porque você é dona da sua autopropriedade e se o feto está ali, que é um indivíduo indesejável no seu corpo, você pode abortar. Essa é a visão do Rothbard, tá? Bem simples. Geralmente a ética Rothbardiana é bem simples, mas vou explicar por que não se sustenta. A segunda visão é a visão mais Hopiana, não necessariamente do Hoppe, porque ele não deixa explícito, mas mais pro lado dele, entendeu? Todo mundo sabe que o Rothbard, Hoppe, ele é mais conservador, então ele automaticamente vai apoiar medidas mais morais, digamos assim. Inclusive, eu vou até mostrar para vocês que eu comprei o Democracy físico, comprei o da Produção de Segurança do Gustavo de Molinari, mas comprei o Democracy também, já estou na metade do livro. Muito, muito bom. Depois eu trago, talvez, uma review, sei lá. Tem pontos que eu quero esclarecer nesse livro, mas, enfim, voltando para o assunto. Visão do mais Hopiana. Realmente, a mãe tem autopropriedade sobre o próprio corpo, mas a questão não é se a mãe tem autopropriedade, se um feto tem autopropriedade. Porque, vamos lá, o que define, né, quem tem direitos à propriedade privada ou não é a capacidade argumentativa de um ser racional. Por que capacidade e não estar argumentando naquele exato momento? Porque se só pessoas que têm direitos à propriedade privada fossem só pessoas que argumentam nesse exato momento, pessoas em coma, pessoas deficientes, pessoas que estão dormindo, não teriam direitos, porque eles não estão argumentando naquele momento. E a gente sabe que não é assim que funciona. Então não é só argumentar necessariamente nesse exato momento, mas sim a capacidade argumentativa. Nesse caso, o feto ele tem a capacidade argumentativa. Vai chegar um momento que ele vai nascer, ele vai virar um bebê, efetivamente vai virar um adulto e vai conseguir argumentar. Então ele tem capacidade argumentativa, ele é um ser racional com capacidade argumentativa. Por que animais não têm direitos? Porque eles não são seres racionais, eles não têm capacidade argumentativa, eles não conseguem nem saber o conceito de propriedade privada. O Rothbard ele tem uma fala muito boa que é tipo, se você acha que animais têm direitos, pedem para eles delimitarem seus direitos de propriedade privada, pedem para eles advogar os seus direitos, né?
Mas, enfim, nesse conceito hoppiano da capacidade argumentativa de seres racionais, os fetos teriam direitos, porque eles são seres capazes de argumentar. Logo, a mãe ela não pode abortar, porque ela está ferindo a autopropriedade do feto. Mas aí entra um problema, que é o problema do estupro, da gravidez involuntária. Porque, beleza, a mãe ela não pode agredir a autopropriedade do feto, mas e se a gravidez foi involuntária? Não só o desejo dela de não ter aquele feto no seu útero, mas também a própria condição de ele estar ali, que foi o estupro, né? O meio dele estar ali, entendeu? A causalidade, enfim. Como é que resolve isso? Porque, teoricamente, se não pode abortar porque os fetos eles têm direito à autopropriedade, não pode abortar nem em caso de estupro. Mas como? Se é uma gravidez involuntária. A mãe ela nem sequer escolheu engravidar, ela só foi estuprada, ela foi engravidada involuntariamente. Então, nem nesse caso ela pode abortar. Nem nesse caso, entendeu? Então, tem um furo aí. Eu até tentei resolver falando assim, não, nesse caso a mulher ela poderia abortar, mas a conta cairia no estuprador. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Um estuprador vai lá e estupra uma mulher. Essa mulher engravida e aborta. Só que a culpa do aborto, beleza, o aborto é proibido, só que a culpa do aborto não vai para a mulher, e sim para o bandido, para o estuprador. Mas isso não faz sentido, porque o aborto nesse caso é a terceira ação. A segunda ação, no caso, né? O aborto nesse caso é a segunda ação, que ainda seria considerada agressão de propriedade. Porque, beleza, o estuprador estuprou, agrediu a autopropriedade da mulher. O aborto não está interligado ao estupro. Ele é uma segunda ação. Então, também seria uma agressão à propriedade do feto, que é um inocente. Então, não tem como fazer essa defesa, entendeu? De tentar ligar o aborto ao estupro e cairia tudo na conta do estuprador, porque é uma segunda ação. É a mãe que está abortando, ela pode simplesmente escolher não abortar também. Então, é simplesmente uma escolha, é uma ação, e ela também estaria ferindo o direito à autopropriedade do feto. Então, no caso dos argumentos mais pró-Ropa, não poderia abortar em nenhum caso. Então, aí você tem dois extremos. O do Rothbard, que você pode abortar em todos os casos, inclusive de gravidez voluntária, simplesmente por prazer, e o do Ropa, que você não pode abortar em nenhum caso, nem em caso de estupro. Qual que é a solução para esse debate ético, para esses extremismos? A solução blockiana, do Walter Block, que é o eveccionismo. O que é o eveccionismo na prática? Vamos lá. O ideal de tudo isso, de toda essa discussão, seria que a medicina avançasse a um ponto onde a tecnologia permitiria de tirar o feto do útero da mãe sem matar ele. O ideal é isso, ok? Aí não teria nem para que fazer essa discussão, porque nesse caso matar o feto seria claramente assassinato. Mas a gente não tem essa escolha, a medicina ainda não avançou a esse ponto. E, enfim, o ideal seria isso. A gente não avançou a esse ponto. O que o Walter Block fala? Nesse caso, a mãe ela tem autopropriedade sobre o corpo. O feto, se a mãe não está consentindo mais com ele, independente se for uma gravidez voluntária ou não, ele passa a ser um invasor da propriedade da mãe. Mas, assim como a gente faz com invasores na nossa propriedade, a gente não simplesmente mata eles diretamente. Nós expulsamos. Então, o que o Walter Block fala? O que é o eveccionismo? A evecção é simplesmente você expulsar o feto do seu útero da forma menos nociva possível. Então, você vai manter o máximo possível a integridade do feto e, ao mesmo tempo, expulsar ele do seu útero. Tá? Esse é o eveccionismo. Atualmente, ele vai morrer. Sim, ele vai morrer. Ele não consegue se manter sem estar no seu útero. Mas, nesse caso, você não matou ele, você não assassinou ele. Ele morreu. Deu pra entender? Tipo assim, ele não conseguiu se manter, mas a culpa não foi sua. Você expulsou um indivíduo indesejado da sua autopropriedade. Ele morreu por conta dele. O problema foi dele, não foi da mãe. E essa é a evicção. Se fosse tipo um aborto mais nocivo, tipo aqueles abortos que o cara ele pega e tira as partes dos corpos do feto, aí é assassinato, na visão bloquiana, né? Mas se for simplesmente retirado do feto,
Mesmo que ele morra depois, você simplesmente fez uma evicção, você simplesmente expulsou o invasor. O fato dele sobreviver ou não, não importa mais. Se ele sobreviver, bom. Se não sobreviver, o problema é dele, não seu. Vou dar um exemplo prático para ficar fácil de entender. Vamos dizer que tem um cara muito pobre, tipo, extremamente pobre, morando na sua propriedade privada, na sua casa. E ele depende de você para sobreviver. Você tem que alimentar ele, você tem que, sei lá, dar comida para ele, dar água, tudo. Ele depende de você para sobreviver porque ele é muito, muito pobre. Só que isso independente de ser consentido ou não, independente de ele estar ali com seu consentimento ou não. A priori. Tipo assim, alguém forçou ele a ser colocado ali ou você simplesmente convidou. Isso não importa. O que importa vai chegar um momento que você não quer mais aquele cara ali. Nesse caso, ele passa a ser um indivíduo indesejado na sua propriedade. Na ética libertária, você tem o direito de expulsá-lo. Você não pode simplesmente chegar nele, apontar uma arma e matar ele. Ao mesmo tempo que você não é obrigado a manter aquele cara ali na sua propriedade. Você pode simplesmente expulsá-lo. A partir do momento que você expulsou ele, não é mais da sua conta. Não é mais da sua conta. É ele por ele, e se alguém quiser ajudar, bom. Se não quiser, é por ele lá. Esse cara, por ser muito pobre, ele vai morrer, porque ele precisa de você para sobreviver. Mas você não matou ele. Você simplesmente expulsou um indivíduo indesejado da sua propriedade privada. Você não matou ele. Ele morreu, porque ele não conseguiu se manter fora da sua casa. Mas você não tinha a obrigação de manter ele ali, de ficar alimentando ele. As outras pessoas podem fazer isso, mas se você não quer, você não é obrigado. Você pode expulsá-lo da sua propriedade. Mesma coisa se aplica ao feto. Então, a partir do momento que você expulsou o pobre lá e ele morreu, você não matou ele. Ele morreu. Entendeu? Basicamente isso é a visão bloquiana. Então, isso tá até um pouco interligado a uma visão polêmica do Rothbard sobre a negligência, né? Negligência de crianças. Porque o Rothbard falava que um pai ele pode escolher não alimentar os filhos, deixar os filhos morrer, porque não existem direitos positivos, então ele não seria obrigado a alimentar seu filho dentro da propriedade privada dele. Na visão bloquiana, tudo bem, você não é obrigado a alimentar seu filho, mas caso seja uma morte evitável, você também não pode impedir que outras pessoas ajudem o seu filho, mesmo que esteja na sua propriedade. Porque na visão do Rothbard, por exemplo, você pode simplesmente não alimentar seu filho e não impedir pessoas de ajudá-lo dentro da sua propriedade, enquanto seu filho estiver lá. Na visão do Bloch, isso não pode acontecer. Você tem que deixar alguém ajudar, independente de estar na sua propriedade ou não, se for uma morte evitável. Entendeu? Então, há essa diferença, mas de fato você não é obrigado, não tem esse direito positivo de alimentá-lo. Mas se outras pessoas quiserem ajudá-lo, obviamente você vai ser boicotado, isso é uma coisa imoral, horrível, né? Isso é óbvio, mas é ético, né? É simplesmente ético. Se o cara ele não quer, o pai não quer mais alimentar o filho, ele pode. Ao mesmo tempo que ele não, na visão bloqueana, não pode deixar alguém de ajudar o seu filho, mesmo que isso signifique entrar na propriedade privada dele, indesejadamente, se for uma morte vital. Então, a mesma coisa meio que se aplica ao aborto também na visão do Bloch, que é o eviccionismo. Bom, é bem complexo, mas eu acho que deu para entender. Eu vou deixar um artigo do Bloch em inglês sobre eviccionismo nos comentários do vídeo. Eu resolvi falar sobre esse assunto por causa do culto Zacarias aí agora, que teve essa polêmica em relação ao aborto da filha dele, que depois ele mudou de ideia, mas ele supôs isso, ele pensou em fazer, e isso obviamente virou uma polêmica absurda. E assim, não é um consenso, pode ser que eu mude de ideia, mas até agora, para mim, a visão do Bloch do eviccionismo foi a mais interessante e a mais racional.
sobre esse assunto, dentro do libertarianismo, de todas as visões. Então, né, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado e valeu.